Sabe quando a gente lê o capítulo 20 do Evangelho de João, a sensação é de que a história terminou. Sim. Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, deu a sua paz e pronto. Fim, pode subir os créditos. Uhum. Mas aí, do nada, surge o capítulo 21. É quase como uma cena pós-créditos de um filme, sabe? Uhum. Uma que muda a forma como a gente entende o final. É uma analogia perfeita, porque não é um apêndice qualquer, né? É uma conclusão, assim, muito emocional. Exato. Se o capítulo 20 é a confirmação da ressurreição, o 21 é sobre o que fazer com essa realidade no meio do fracasso, da dúvida, da volta à vida normal. Sim. As fontes que a gente tem aqui, as notas das Bíblias de Estudo Holman e NAA, ajudam a gente a explorar justamente essa tensão. É a história de uma segunda chance na beira do mar. Exato. E o palco dessa segunda chance é o Mar de Tiberíades, que é, na verdade, só outro nome para o Mar da Galileia. É um retorno às origens. Total. E quem toma a iniciativa? Sempre ele, Simão Pedro. Ele solta um vou pescar e os outros 6 que estão com ele, eles embarcam na ideia. É quase um de volta a estaca zero, né? Totalmente. Pensa no estado mental deles. Eles viram o mestre morrer, depois o viram ressuscitado, mas o futuro? O futuro ainda é uma grande interrogação. Claro. Voltar a pescar, a profissão antiga, é um ato muito simbólico. Pode ser visto como um bom. Enquanto nada acontece, vamos fazer o que a gente sabe fazer. É um retorno à zona de conforto. Exato. Em um momento de profunda incerteza. E para piorar, essa tentativa de voltar ao que era familiar também dá errado. O texto é curto e grosso. Naquela noite, nada apanharam. Nossa. Imagino a frustração. Uma noite inteira no barco, a experiência de pescadores profissionais e o resultado é uma rede vazia. Esse barco vazio é a metáfora perfeita para o estado de espírito deles. E é nesse cenário de fracasso e cansaço que, ao amanhecer, uma figura aparece na praia. Eles não reconhecem. Não. A distância, a luz da manhã. E a pergunta que essa pessoa faz é a mais trivial possível. Filhos, vocês pegaram alguma coisa para comer? Soa como um comerciante local, né? Exatamente. Alguém querendo comprar peixe fresco. Não tem nada de divino ou solene nesse primeiro contato. É verdade, é uma abordagem muito pé no chão. E diante da resposta negativa deles, esse estranho dá uma ordem que, para pescadores experientes que passaram a noite toda tentando, deve ter soado até um pouco absurda. Totalmente. Lancem a rede à direita do barco e vocês vão achar. O que me impressiona aqui é a psicologia do momento. Por que eles obedeceram? Pois é. Talvez por puro desespero de quem já tentou de tudo, ou talvez algo na voz daquele homem tenha despertado uma fagulha de esperança. Pode ser. Seja como for, eles lançam a rede. E o que acontece em seguida é uma explosão de abundância. A rede vem tão cheia que eles mal conseguiam puxá-la para o barco. E o texto nos dá um número exato, o que eu acho fascinante: 153 grandes peixes. Uhum. Sabe, eu sempre tive a impressão de que esses números na Bíblia eram algum tipo de código secreto, sabe? Que 153 significava a soma de todas as nações do mundo ou algo assim. Essa é uma interpretação clássica. E muita gente ao longo dos séculos tentou decifrar esse código. Sei. Mas o que as notas de estudo sugerem, e que eu particularmente acho muito mais poderoso, é que o número não é simbólico. Ele é Jornalístico. jornalístico. Como assim? É o tipo de detalhe que uma testemunha ocular, um pescador, jamais esqueceria. Não foram muitos peixes. Foram exatamente 153. Entendi. A precisão do número serve como uma assinatura de autenticidade. Eu estava lá, eu contei. E tem mais um detalhe do milagre. Mesmo com 153 peixes grandes, a rede não se rasgou. Faz todo sentido. É esse milagre que acende a luz. E, curiosamente, não é o impulsivo Pedro que reconhece primeiro. Não é. É o discípulo a quem Jesus amava, que a tradição diz ser João. Ele olha para aquilo tudo e diz a Pedro: é o Senhor. E aí vemos o Pedro em sua forma mais pura. Impulsivo, exagerado, movido a pura emoção. O texto diz que ele estava quase nu, só com a roupa de baixo para o trabalho pesado. Certo. Ao ouvir que era Jesus, qual a reação lógica?
tirar o que resta de roupa para nadar mais fácil. Claro. Mas Pedro não é lógico. Ele se veste, coloca a túnica, amarra o cinto e se joga na água. Ele não podia esperar o barco chegar. Não podia. É uma explosão de eu preciso chegar lá agora. É uma cena cinematográfica. Enquanto Pedro vai nadando desesperadamente, os outros vêm no barco arrastando aquela rede pesadíssima. E a cena que eles encontram na praia é de uma serenidade que contrasta totalmente com a ação anterior. Exatamente. Eles chegam e encontram uma fogueira com peixe e pão assando. Jesus já preparou o café da manhã. Ele nem precisava da pesca deles. Não precisava. Ele já estava providenciando alimento. O convite é simples. Venham comer. A paz dessa cena é quase palpável. Mas é uma paz tensa, né? Sim, o texto dá uma pista dessa tensão. Diz que ninguém ousava perguntar quem é você, pois sabiam que era o Senhor. Há uma reverência, um temor. Eles sabem. Mas a realidade de ter o Cristo ressuscitado ali, preparando o peixe na brasa, é tão avassaladora que impõe o silêncio. É a terceira vez, segundo João, que ele se manifesta ao grupo. E depois que eles comem, essa calmaria dá lugar a uma tempestade emocional. O foco se fecha em Jesus e Pedro para um dos diálogos mais profundos e restauradores de toda a Bíblia. E é aqui que a gente precisa ir com calma para entender as camadas. Jesus olha para Pedro e pergunta 3 vezes: Simão, filho de João, você me ama? 3 vezes. A repetição é obviamente intencional. É um eco direto das 3 vezes que Pedro o negou, também ao redor de uma fogueira. A cena está montada para um acerto de contas. E nesse acerto de contas, há um detalhe no grego original que muitas bíblias de estudo, como a Roman, destacam. É uma nuance que pode se perder na tradução, mas que enriquece a cena. Qual é? Nas 2 primeiras perguntas, Jesus usa a palavra agapau para amar. É um amor profundo, sacrificial, um amor de decisão e vontade. E Pedro, em suas respostas, usa a mesma palavra. Não, e aí está o ponto. Pedro responde usando a palavra filéu, que é mais ligada ao amor de amizade, um afeto, um gostar muito. Ah! É como se Jesus perguntasse: Pedro, você me ama com aquele amor total e incondicional? E Pedro, talvez esmagado pela memória de seu fracasso, só conseguisse responder: Senhor, o Senhor sabe que eu sou seu amigo, que eu gosto do Senhor. Ele não ousa reivindicar o amor HP. Isso é muito forte. É uma confissão de limitação. E na terceira pergunta? Na terceira vez, Jesus muda. Ele desce ao nível de Pedro e pergunta usando a palavra de Pedro: Simão, filho de João, você gosta de mim? Filieis-me. Filieis-me. Nossa. Ele encontra Pedro onde Pedro está. E é aí que o texto diz que Pedro fica triste. Talvez porque a terceira pergunta o fez lembrar vividamente da terceira negação. Ou porque ele sentiu que Jesus estava duvidando até mesmo da amizade dele. Exatamente, ele sentiu que sua capacidade de amar estava sendo questionada no nível mais básico. É uma leitura muito poética e psicologicamente profunda, mas é importante dizer que as notas da Bíblia NAA nos dão um contraponto, certo? Elas pedem um pouco de cautela com isso. Sim, e esse equilíbrio é fundamental. A NAA alerta que no próprio Evangelho de João, essas 2 palavras para amor, agapau e filieu, são usadas às vezes como sinônimos. E entendi. Então forçar uma distinção tão rígida pode ser ler no texto algo que o autor talvez não pretendesse de forma tão explícita. Então, se o jogo de palavras não é o ponto principal, o que é inegável nessa cena? O inegável é a repetição. A tripla pergunta anula a tripla negação. É uma restauração pública, na frente dos outros discípulos. Para cada eu não o conheço, agora há um sim, o Senhor sabe que eu o amo. O perdão não é só uma declaração, é um processo. E a cada resposta afirmativa de Pedro, Jesus lhe devolve a missão. Apacente os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. exatamente. Isso é crucial. Jesus não está só perdoando, ele está reempossando Pedro. O líder que falhou de forma espetacular não é colocado de lado. Pelo contrário. Pelo contrário, ele é confirmado como pastor responsável pelo bem mais precioso de Cristo, suas ovelhas. O fracasso não o desqualificou, a graça o requalificou para uma tarefa ainda maior. Depois dessa montanha-russa emocional da restauração, a conversa fica ainda mais intensa. Jesus começa a falar sobre o futuro de Pedro e o tom é bem sombrio.
Sim, ele usa uma imagem forte. Quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outro vestirá e o levará para onde você não quer ir. Essa imagem de estender as mãos já era conhecida na época, né? Sim, era um eufemismo bem conhecido para crucificação. E o próprio autor do Evangelho não deixa margem para dúvida. Ele adiciona um comentário editorial, dizendo que Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Exato. A tradição da Igreja Antiga é unânime em dizer que Pedro foi martirizado em Roma, crucificado de cabeça para baixo. E logo depois dessa profecia de morte, vem a ordem mais simples e mais difícil de todas. Siga-me. É um chamado para seguir Jesus até as últimas consequências, sabendo o que o espera no final. E é nesse ponto que a gente vê o lado mais humano de Pedro de novo. Ele ouve essa previsão terrível para si, vira para o lado, vê João e pergunta: Senhor, e quanto a este? É tão relacionável. Muito. É o nosso impulso de comparação. Ok, meu caminho vai ser esse. Mas e o do meu colega? O dele vai ser mais fácil? E a resposta de Jesus é um corte seco e direto na nossa tendência de comparar jornadas. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Uau! É uma das lições mais poderosas do Evangelho sobre o chamado individual. Sua jornada é sua. Meu plano para você é para você. Não se distraia olhando para o lado. O foco é na sua obediência, no seu caminho. Essa frase de Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, acabou gerando um boato na comunidade cristã primitiva de que João não morreria. Sim, e o autor, que é o próprio João, faz questão de usar os últimos versículos para corrigir essa fofoca teológica. Ele mesmo desmente. Ele mesmo. Ele escreve basicamente: olha, Jesus não disse que eu não ia mulher. Ele só disse que o meu futuro era da conta dele, não de Pedro. É o autor no fim de sua vida esclarecendo o que realmente aconteceu. E isso leva à grande revelação final, a assinatura do autor. O versículo 24 diz: Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O nós, ali, é muito interessante. É a comunidade de João, talvez os seus próprios discípulos, endossando a obra. Eles estão dizendo: nós que convivemos com ele, atestamos que o que está escrito aqui vem da testemunha ocular, o discípulo amado, e é a mais pura verdade. É o selo de autenticidade final do livro. Exato. Então, quando a gente olha para trás, para esse capítulo 21, fica claro que ele não é só um extra. Ele é a peça que faltava. Ele pega o herói caído, Pedro, e não apenas o perdoa, mas o transforma no pastor fundamental da igreja. É a prova de que o fracasso, por mais feio que seja, não é o ponto final. Não é mesmo. É a demonstração da graça na prática. A falha de Pedro não foi escondida, foi confrontada, curada e transformada em um testemunho. Sim. E junto com isso, vem essa lição atemporal. Foque no seu chamado. A jornada do outro pertence a Deus. A sua responsabilidade é ouvir a voz que diz siga-me e simplesmente seguir. O livro termina com uma hipérbole, uma expressão de assombro que eu acho maravilhosa. O autor diz que se tudo que Jesus fez fosse escrito, nem o mundo inteiro teria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. É lindo isso. Isso foi dito há 2000 anos. E me deixa pensando, se a história já era grande demais para ser contada naquela época, que atos não escritos de Jesus, que ecos e reverberações da vida dele a gente consegue ver no mundo hoje? Boa pergunta. Onde a gente enxerga os fragmentos de uma história que continua sendo grande demais para caber em qualquer livro?